Ah, que legal, estamos começando mais um Pode Eletrificar aqui. Eu sou o Marcos Nogueira, sócio e cofundador da Mobility Tech GreenV. Hoje vocês podem perceber aqui, não sei se o pessoal da produção aqui pode abrir as câmeras aqui, mas eu tô sozinho na bancada. Marina tá tendo seu filho hoje, Kaleo nascendo, Marina vai conhecer o rostinho dele. Marina, um beijo, boa sorte aí, vai dar tudo certo. Muita saúde para você e pro bebê. E hoje vamos falar sobre educação, sobre mobilidade, micromobilidade. Tá aqui minha garrafinha da Academy, tá? E para começar, eu quero apresentar nosso convidado aqui, João Ranur, sócio e cofundador da Cicloei. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado você, Marcos. João, obrigado, GreenV, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado, a gente que agradece. E como protocolo aqui, João, a gente sempre entrega uma lembrancinha para os nossos convidados. Aqui tem uma caneca, uma camiseta aí, pode abrir, quiser abrir depois também, fica à vontade. A caneca aqui já tem uma. Isso é pra galera não levar embora a nossa caneca, né, meu? Isso é só pra alguém ficar com inveja. É isso aí, faz propaganda lá e vambora. Obrigado. A gente que agradece. João, vamos saber um pouco mais sobre a Cicloei, que é líder de mercado em alguns segmentos que ela atua, né? Então, quero saber de você bastante sobre a Cicloei, bastante sobre micromobilidade. Nosso primeiro convidado de micromobilidade aqui. Não sei se eu posso classificar a Cicloei como micromobilidade ou como mobilidade, você vai me contar se eu posso ou não. Mas vamos lá, vou bater esse papo gostoso aqui, 1 hora e meia, falando sobre esse tema gostoso. Vamos nessa, maior prazer. Micromobilidade ou mobilidade? Pode ser os dois. Micromobilidade, a gente tem patinete, bicicleta, e mobilidade, querendo ou não, os nossos tuk-tuks, os nossos triciclos elétricos também permeiam bem a mobilidade um pouquinho mais longa. Legal, legal. Pelo que eu sei, 18 anos de história já, né, com a Cicloei, aí ajudando aí na mobilidade da cidade. E essa história sempre começa com uma coisa de infância, né, cara? Mas tem muitos negócios que começam na infância. E eu acho que o seu caso não é diferente. Posso falar o meu também, eu era apaixonado por Fórmula 1 quando era criança, eu era maluco, né? Já até contei aqui no podcast que eu tinha uma briga com a minha avó, né? Uma briga saudável com a minha avó, porque ela queria que eu fosse pra missa, eu queria assistir Fórmula 1. E hoje eu tenho essa... Eu passei por isso, mas não era com a avó. Mas não era com a avó, você também queria assistir? E hoje eu tenho essa grata felicidade de trabalhar com veículos elétricos, que é maravilhoso, né? Muito ligado ao automobilístico que eu tinha lá no passado. E eu quero que você conte um pouco da sua história, que eu assisti um vídeo seu falando que você viu um Segway, né? E você ficou maluco e pediu pro seu pai. Conta essa história pra gente, como começou essa história aí. Eu vou até dar um passinho pra trás pra entender o quão maluco a gente é aqui pra estar falando sobre essas inovações, sobre resolver o problema, né, pensar de forma diferente. Quando 5 anos de idade, eu aprendi a me equilibrar numa bicicletinha, meu pai me arrumou uma motinho. Meu pai, ele trabalha com comércio exterior já há 50 anos, ele é motociclista, ele fabricava a Moto Amazonas, que é um ícone nacional, né, da indústria nacional, à época que o Brasil estava fechado, né, para importações, e desde pequeno, assim, eu sempre gostei de mexer na moto. Eu já desmontei a minha motinho cinquentinha, eu desmontei ela umas 20 vezes, acho que eu só consegui montar de volta uma, mas eu sempre fui fuçado para querer saber como funciona, para saber, para entender, né, aficionado, assim, encantado com entender como o ser humano criou formas de se locomover, seja no ar, na água, na terra, com uma capacidade muito maior do que ele naturalmente tem, né? E a moto é um veículo de liberdade, é um veículo de acesso que é incrível, né, para transportar esses sentimentos. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, meu pai falou assim, bom, você está desmontando a moto, você não está conseguindo montar? Eu morava em Cotia, tinha uma escola construtiva lá, chamava Tempo e Espaço. Nessa escola tinha marcenaria, mecânica, tinha diversas aulas para as crianças aprenderem a mexer com atividades manuais, para, enfim, aprender a criar coisas, os próprios brinquedos. E aí ele me colocou lá para falar, agora você precisa aprender a montar o motor de volta. E eu acabei ficando 7 anos nessa escola. E não tinha nada de elétrica na época, era combustão. Na verdade, o primeiro motorzinho elétrico que eu mexi foi... A época era moda aqueles skatinhos de dedo. Falei, bom, eu quero fazer o meu Ralph, né? Mas criança, aquela coisa, não, mas o meu Ralph vai ser diferente, ele vai ser bonito, vai ser alto e ele vai ter um elevadorzinho elétrico para eu colocar o skate e ele subir. Foi o primeiro motorzinho elétrico que eu mexi. Motorzinho pequenininho, como de um carrinho de controle remoto.
Acabei fazendo algumas coisas bem legais nesse curso. Eu fiz um barquinho de controle remoto, só que era um motor de roçadeira, era uma pantaneira, aquele que não tem casco fundo, né? E acabou que o barquinho era tão grande, o tamanho dessa mesa, que eu andava em cima controlando no controle remoto. Então eu sempre fui aficionado por criar, inventar moda, né? E eu trabalhava já numa oficina, eu estava numa viagem em família, e eu vi um cara passando em cima do Segway e eu falei, como ele travou a cabeça, né? Como é que o cara tá se equilibrando? Como é que ele não cai? Como é que esse negócio funciona? Né? Preciso descobrir. Aí eu grudei no segurança e comecei a perguntar pra ele. Ele começou a dar um show, juntou um monte de gente em volta. Eu falei, nossa, esse negócio é realmente fora da curva. A época chamava de A Coisa aqui no Brasil. Como é que chamava? A Coisa. A Coisa. Saiu no Fantástico, inclusive, como A Coisa. A primeira notícia que saiu. E aí eu falei, bom, eu tinha 15 anos, à época eu podia escolher um presente, eu falei, eu quero um trem desse, não tinha ideia quanto custava, né, criança. Meu pai foi atrás de descobrir e entendeu que a Segway estava buscando um representante no Brasil. E a partir daí, ele já querendo pôr o pé no freio de trabalho, ele falou, bom, mas vamos começar, mas isso aqui é eu sou o avô, você é o pai, falou pra mim. E a partir de então ele conseguiu a concorrência, estava o Grupo C, na época tinha a representação da Audi no Brasil, foi uma conquista bem importante, em função até do histórico que ele tem de comércio exterior e da Moto Amazonas, e a gente passou a desenvolver o mercado nacional. Segway, para quem não sabe, é aquele equipamento de alto equilíbrio, né, que ficou mais conhecido como o equipamento do segurança de shopping center. E quando a gente foi inserir no Brasil, até já entrando um pouquinho nas dificuldades que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, o veículo pagava imposto num carro, como se estivesse trazendo uma Ferrari pagando imposto de importação. O Brasil, todo mundo sabe que é um país com impostos altíssimos. E logo, ele saía a R$28 mil à época. O preço era de um Fiat Uno, um carro de entrada. Então a gente chegava numa empresa de segurança de shopping e falava, tá, mas isso aqui, o Fiat Uno leva 4 pessoas. Eu posso andar 180 km por hora na estrada, como é que custa isso aqui? Custa a mesma coisa. Né? E para uma empresa que a atividade não é ter uma frota, ele investir num veículo que é novidade, num ativo, para depreciar, aquela coisa do administrativo mesmo, de um fluxo operacional financeiro positivo, não fazia sentido. Aí a gente introduziu o Segway como uma solução de mobilidade, até a época chamava pacote mobilidade. E não era alugar um Segway, era o pacote mobilidade, porque se aquele Segway não funcionar, a gente substituía. E a partir daí a gente começou a desenvolver uma frota grande de locação. E vocês conseguiram o NCM que diminuísse o imposto do Segway? Aí como uma ótima pergunta também. Isso foi em 2006, quando a gente trouxe os primeiros Segways. Em 2009 a gente abriu nossa fábrica em Manaus. Então desde 2009 a gente monta o Segway em Manaus justamente para conseguir ter uma redução dos impostos, né? Porque a gente está contribuindo com itens e mão de obra nacional para a produção desse veículo. E aí de 28 mil foi para quanto? De 28 mil ele foi para... A época, na verdade, ele estabilizou, porque teve um aumento de câmbio, né? Mas quando a gente falava de locação e frota própria, eu ter um custo menor para ter minha frota, que era o ponto principal da fábrica, né? No final do dia a gente vendeu assim... acho que a gente não chegou a vender 100 Segways no período todo. Locação, a gente tem uma frota de mais de 400 Segways hoje alugados. Né? Então, o mercado para comprar, e ainda à época, R$28 mil, assim, era um... Nelsinho Piquet comprou foi assim, pessoas que tinham poder aquisitivo, que gostam de brinquedo, que aquele investimento, entendem o investimento que estão fazendo na tecnologia. Né? O Segway é um equipamento extremamente, com muita tecnologia, extremamente tecnológico. Ele tem redundância em todos os itens. Então, assim, a bateria tem 2 baterias, tem 2 placas, tem 2 giroscópios. Então, se qualquer coisa falhar, ele não vai cair de vez. Ele tem um outro item que vai dar a segurança, porque ele tem redundância nos equipamentos tecnológicos. E eu tava vendo que um Segway, ele representa 5 seguranças. Ele cobre uma área do shopping de 5 seguranças. É isso mesmo? Exatamente. E aí o discurso nosso foi esse. Você não vai pagar 28, você vai alugar ele por R$2.300 por mês. R$2.300, você vai suprir e aí a gente sempre fez demonstração e teste, com 5 seguranças a pé, um em cima do Segway, você cobre o que 5 a pé fariam. E aí
Claro que a gente nunca vai substituir 100% dos seguranças a pé, né? Então a gente se encaixa em algumas soluções, principalmente em locais fechados, estacionamento e dentro do shopping, que você tem que ter uma velocidade mega controlada e o Segway permite isso, você precisa ter visibilidade, o Segway também permite isso. Mas ele falou, bom, se eu fizer uma conta por baixo aqui, eu consigo aumentar o meu contrato com o shopping falando que eu tenho esse equipamento. A gente falava muito com as empresas de segurança, prestadoras de serviço para o shopping center, como a GPS, que é cliente nosso até hoje. E aí o cara falou, não, aqui eu vou ter, se eu substituir efetivamente, eu tenho menos risco trabalhista, eu tenho menos custo, né, e eu consigo trazer um equipamento que traz valor para a minha marca também. O meu shopping tem um segurança andando de Segway dentro. Igual eu estava comentando quando eu vi pela primeira vez, a gente teve experiência no começo que era o segurança andando em shopping e a criançada, as pessoas querendo, não, quero andar, como é que faz? Que é isso? O Segway acabou sendo um atrativo. E até para ganhar contratos, você ter o Segway, e existem hoje, como caiu a patente, existem hoje concorrentes que não têm essa questão de redundância, isso é um ponto importante, quem conhece o Segway não troca. Porque se você coloca um equipamento de alto equilíbrio, né, e corre risco, por exemplo, igual aconteceu com a Guarda Civil da Prefeitura de Recife, eles alugaram 30 e tiveram um problema de traumatismo craniano. Não eram da Cicloe, deixar bem claro, eram esse paralelo que não tem redundância. Traumatismo craniano porque a bateria falhou. Se você tem uma bateria só, a bateria falhou, ele demanda da bateria para se autoequilibrar. E ele cai. E quando você cai, a cabeça da pessoa é o para-choque. Então você ter a preocupação tecnológica, você ter a preocupação da robustez do equipamento, e ainda mais quando eu alugo, né, eu não posso comprar, eu vou alugar, como se eu fosse alugar o microfone aqui. Eu não posso comprar um equipamento que dura uma vez, senão eu vou ter que comprar toda vez. Eu preciso ter um veículo que tenha uma durabilidade, que vai me permitir ter o retorno. E qual que é a autonomia da bateria? Hoje a bateria tem 50 km de autonomia. Os shoppings que andam mais, eles rodam em 2 dias essa autonomia. E para carregar... Lá atrás era 20. Né? Em 2005 era 20. Então, vê como no mesmo espaço, né? Porque a bateria ocupa o mesmo espaço, ela só teve uma fabricação, uma evolução tecnológica nas células. No mesmo espaço ele consegue gerar 2,5 vezes mais autonomia. Pela evolução da bateria. E carrega na tomada normal, 110, 220. Exato, qualquer tomada tradicional. Tá. E o plug é do quê? De um carregador de celular? Plug de carregador de celular. O plug bolinha tradicional. Normal. Exato. Legal. E vocês perceberam que o mercado de shopping estava meio saturado já, que não tinha muito como mais crescer, porque já tinham oferecido praticamente todos os shoppings do Brasil, né, para todos os grupos que tem aí, e aí você falou assim, preciso de produtos novos. Foi isso que aconteceu? Foi bem isso, assim, em 2015 a gente começou a olhar para dentro, ver que assim, o Segway era a cereja do bolo da mobilidade, né? A gente entende que ele tem uma capacidade de mudar um comportamento, mas ele é limitado, porque quantos shopping centers existem no Brasil e que tem a necessidade ou a capacidade para colocar um Segway na operação? E a gente entendeu que precisava ir para o bolo, não adiantava ficar só com a cereja. E também pensando de uma forma diferente a mobilidade do que tradicionalmente. A gente trabalha com fornecedores da Ásia há bastante tempo, né, de componentes, e gosta de enxergar que o Brasil é muito mais parecido, né? Humildemente a gente enxerga que o Brasil é muito mais parecido com os tigres asiáticos do que com os Estados Unidos. Para a gente ter um volume de venda que uma Tesla tem, primeiro precisava diminuir muito o imposto incentivo aqui, né, e uma mudança de comportamento, mas mesmo assim ia demorar muito para a gente conseguir atingir os níveis. As estradas, infraestrutura, né, tem muito campo ainda e muitas iniciativas maravilhosas ajudando, né, como a própria GreenV vem ajudando a trabalhar a infraestrutura no Brasil para permitir que mais pessoas tenham acesso. O bem ainda é caro, o carro ainda é caro. Né, se você for pensar em usar um Tesla como Uber, o cara para pagar o Tesla aqui no Brasil, ele não ia conseguir, porque não se fatura o suficiente para pagar. Né? Então, aí você pergunta, pô, João, mas por que a Ásia nos Estados Unidos? A Ásia fez um movimento de mobilidade social com base na mobilidade urbana. Então, eles tinham lá, todo mundo conhece os rickshaws, né, os indianos ou os chineses correndo, como uma charretinha, e levando pessoas ou transportando mercadorias, por exemplo.
Depois eles passaram a ter o pedal, e depois eles passaram a ter os tuk-tuks. E muitos, à época, já eram os tuk-tuks elétricos. Isso, falando especificamente do mercado de tuk-tuk. E a gente viu alguns Depois exemplos. do Segway foi o tuk-tuk já ou não? Ou teve bike, teve outro produto no meio? Depois do Segway teve patinete e bicicleta, que a gente trabalhou uns 3 anos, ainda trabalha até hoje, e começou a história do tuk-tuk com motocicletas. Então, a gente, antes de desenvolver, eu estava contando um pouquinho dos tigres asiáticos, mas antes de desenvolver o mercado, a gente trouxe mais de 40 exemplares de veículos para o Brasil para testar e aprimorar o veículo, para entender o que funciona aqui, para fazer grupo de trabalho com o cliente. A gente tem contratos pela Cicloe de Segways, por exemplo, que estão há 12 anos em renovação automática. A gente tem muita proximidade com o cliente e entende que se eu quiser ter sucesso, eu preciso vestir. Ele precisa vestir o sapato e servir. E funcionar bem e não fazer bolha no primeiro dia, senão ele vai encostar e não vai querer mais. E a mesma coisa com o veículo elétrico, que é muito mais difícil de entender do que um sapato. O sapato você põe aqui no pé, viu se é confortável, deu 2 passos e entendeu. O veículo elétrico é um universo completamente diferente. Então a gente rodou experimental 3 anos com modais que iam de motocicletas, ciclomotores, hoje a classificação, motocicletas e triciclos elétricos para transporte de carga e de pessoas. E hoje a gente tem uma linha de 10 veículos, desses 40 que a gente testou, que já estão nas suas terceiras gerações de aprimoramento técnico. Cada geração a gente aprimora mais ou menos 10 itens, que vão desde dirigibilidade, segurança. Então a gente fez muito, a gente tem veículos aprovados, por exemplo, no Correios, foram 2 anos e meio o processo, dentro da Ambev, também respeitando as exigências de segurança. Então, não adianta, de novo, o grupo de trabalho fundamental, porque se eu chegasse arrogante e falasse, o veículo é isso aqui e pronto, o cara fala, não me serve, porque não tem isso, isso e isso, eu ia tentar bater na porta de outro, a gente humildemente foi entender o que a gente precisava fazer para colocar o veículo para rodar. E só para eu fechar o gancho com os tigres asiáticos, o tuk-tuk, o governo chegou e fez o seguinte, você recebe esse tuk-tuk, você vai pagar ele para mim em 60 meses. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas você vai fazer dinheiro a partir dele. Aqui estão 10 opções de profissões que você pode fazer. Transporte de pessoa, transporte de gente, mercearia móvel, faz tudo móvel, marido de aluguel, mecânico. E eles deram várias opções. E ao final do mês, com o dinheiro que ele ganhava, trabalhando, ele pagava o veículo. Isso acabou impulsionando muito as fábricas para produzir, e a economia local gira muito, apesar de a gente achar que a Ásia é só esporte, não, local consome muito, porque é comportamento usar esses veículos. E tem um outro aspecto que é, por exemplo, São Paulo, a gente não passa praticamente de 40 km por hora. Será que eu preciso daquele Fiat Uno que eu falei que pega 200 km por hora, que pesa 1,5 toneladas, para levar, por exemplo, um equipamento de net na casa de alguém prestar um serviço? Então, a gente gosta muito de pensar no menos é mais, no veículo elétrico, e até parafraseando um filme que era o meu favorito quando eu era bem menininho, ainda é muito favorito, mas é o filme do Mowgli, ele fala, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então eu não preciso de uma Fiorino para levar 500 quilos de carga e 2 metros cúbicos. Eu posso ter o Formigão da Cicloe. E aí eu explico... Inclusive eu quero saber depois, o Joaninha, Formigão e essa uva, por que desses nomes? Mas continua aí. Enfim, e aí esse ponto é bem legal mesmo. E tá super relacionado. O veículo elétrico ele é muito mais simples, Então eu vou fazer uma distribuição em São Paulo, eu não preciso de 180 por hora. Por exemplo, se eu pegar 45 e tiver uma autonomia de 90, eu consigo realizar muita entrega, até pelo trânsito, E voltando nesse ponto, dos veículos, Saúva, Joaninha, Formigão, Abelhinha, e muito relacionado também à natureza, porque acho que a gente está aqui por isso, no final do dia, aí falando um pouco do lado pessoal do João, poder trabalhar com algo que está 100% relacionado com o meu propósito, acima até do que o interesse financeiro, acho que é o que me move todo dia, poder trabalhar com algo que eu sou entusiasta e que eu sei que eu estou fazendo algo melhor para o mundo. E a gente usa muito essa correlação com a natureza, porque o formigão ele pesa 300 quilos e ele leva 550. Então é igual uma formiga que leva, você vê a foto da formiguinha ali, que pesa nada e leva uma folha 10 vezes o tamanho dela.
E eu não preciso de um carro de 1 tonelada ou 2 toneladas para levar os 500 quilos. O formigão leva da mesma forma. E aí, por isso, saúva, joaninha, abelhinha, que tem essas relações com a natureza e com essa questão de o que eu preciso para realizar essa tarefa. Claro, de forma segura, né, de forma robusta, porque eu, como locador de frota, eu não posso ter um veículo que é frágil, eu dou manutenção. Por exemplo, a Cicloei, eu atendo um chamado em 24 horas, senão o aluguel começa a ser descontado, então eu preciso ter um veículo que dura. Senão eu vou alugar lá, vai ficar parado, sem peça, que é até um outro ponto que a gente estava comentando, o mercado novo, eu preciso ter peça disponível, né? Agora, quem não conhece, assim, a história mesmo do tuk-tuk, remete claramente para a Índia, né? Que deve ser o maior mercado tuk-tuk do mundo, ou não é? Hoje é o maior mercado do mundo. Onde mais tem tuk-tuk, né? Você olha um vídeo da Índia, eu nunca fui pra Índia, mas, cara, é uma loucura, né? Não sei como que eles se entendem naquele trânsito deles lá, mas é muito tuk-tuk pra lá e pra cá. Principalmente parte de turismo, trabalho, enfim, tudo é tuk-tuk. E a importação de vocês não é via Índia, certeza, é via China, talvez. Índia também. Hoje a gente importa componentes de China, Coreia e Índia. E a gente faz a montagem dos veículos em Manaus. Motocicletas, patinetes, segways, motocicletas e bicicletas em Manaus. E os tuk-tuks hoje em São Paulo. Tá. Porque, por mais que eu tenha o benefício da Zona Franca de Manaus, hoje um frete é muito caro para eu transportar o tuk-tuk. Uma carreta eu consigo encher de motocicleta. O tuk-tuk ele ocupa muito mais espaço que uma moto, então eu vou colocar ali 10, 20 tuk-tuks numa carreta para diluir o transporte até São Paulo, eu já comi o que eu ganhei de benefício de imposto. Então, na pandemia estava 80 mil reais, por exemplo, uma carreta de Manaus para São Paulo. Se você coloca 10 veículos, você põe aí 8 mil reais a mais por veículo, o que você ganhou de mais até do que você ganhou de incentivo fiscal por estar produzindo em Manaus, você perde no transporte. Então, o tuk-tuk hoje ele é montado em São Paulo. E qual que é o modelo de negócio do tuk-tuk hoje? Você tem um modelo de venda e de aluguel, perfeito? Isso. Ou só aluguel? Todos os nossos veículos a gente trabalha com venda e locação. Tá. Não sei se você pode falar quanto custa um tuk-tuk para a galera ter uma ideia. Talvez. Qual que é mais barato dos três? Joaninha, o formigão ou a saúva? A saúva. A saúva ela sai da versão com 50 km de autonomia, ela sai de 26. E o formigão, a gente tem a versão dele refrigerado e congelado, que é com um baú, que não é o baú tradicional, então ele tem um equipamento de refrigeração. E tem a versão que é a girafa também, que é a plataforma elevatória. Nossa, que muito legal. Tem lá na Rebouças, quem quiser passar e ver lá, tá sempre lá, né? Exato. A girafona lá, né? Aliás, teve uma história engraçada. Há 2 semanas atrás teve o Clássico Paulista, né? São Paulo... Desculpa, eu sou corintiano. Falando São Paulo, teve Corinthians e Palmeiras em Itaquera, e a gente viu, o nosso veículo foi alugado por um terceiro para subir a plataforma elevatória e balançar a bandeira lá, provocando os palmeirenses durante o jogo. Então, assim, até falando de utilidade, daquela famosa pinga, né, cara? Exatamente. Eu vi, cara, dei risada. Os caras são muito criativos, né? Muito. Então, assim, até dessa forma a gente descobre utilidade nova a cada dia para o veículo. Então, estava falando dos valores, a girafa e o refrigerado são veículos mais caros, eles estão na faixa de uns 80. Tá. Né? Mas o formigão, por exemplo, que se compara com uma Fiorino, ele custa 40% do valor de uma Fiorino. Ele está entre 50 e 60 mil, dependendo da configuração. Só que a autonomia é de quanto? 90 km. 90 km. Realmente, é de fato um uso bem urbano. Bem urbano. 40 a 45 km de velocidade, e 90 de autonomia. Tá. Mas se você pega, por exemplo, São Paulo, a gente não tem ainda nenhum veículo que conseguiu bater toda a autonomia em um dia em distribuição. Porque a gente se coloca também, né, comparando com um guarda-roupa, né? Você falar, hoje na logística urbana tem o pessoal de bicicleta, tem o pessoal de moto, e aí tem o VUC, o caminhãozinho, né? Ou tem uma Fiorino. Então, você vai abrir o armário ainda mais você que é esportista, você vai abrir o armário, você não vai ter só uma Havaiana e um coturno lá, você vai ter um tênis de corrida, um tênis para caminhar, um tênis para usar no dia a dia, um sapato. Então, o veículo elétrico, na logística, ele se aplica da mesma forma. Vai precisar do caminhão,
vai precisar da motocicleta e tem motocicleta elétrica para substituir, inclusive motocicleta que resolve alguns problemas de acidente, né, que a tradicional não. Mas você vai ter uma composição de frotas, podendo ter os tuk-tuks, essas alternativas no meio do caminho. E aonde o tuk-tuk não pode andar? Hoje ele não pode andar em vias que você precisa rodar a mais de 50 km por hora. Né? Obrigatoriamente no Brasil, por exemplo, uma marginal, você anda na faixa da direita com aquele limite de 50, você pode andar. Ela poderia andar ali? Poderia, na expressa não. Tá. Na pista expressa já não poderia andar. Tá, então aonde tem 50 km de autonomia, de velocidade, ele pode andar. Exato. Legal. E a carregamento dele, mesma coisa do que o Segway. Tomadinha normal. Não tem carga rápida, carga lenta. Quanto tempo carregar uma 110, 220. No 220 vai um pouquinho mais rápido. Quanto tempo? A carga de 20 a 80 vai em 2 horas. E umas 4 horas para carga completa. Qual que é o tamanho da bateria? A do Formigão a gente tem de 100 amperes. Tamanho físico, você diz? Não, tamanho. Quantos quilowatts tem a bateria? O motor tem 3.500 kW, tá. Né? E a bateria ela tem 18 amperes. Não, 18 não. Desculpa, agora do Formigão. O Formigão são 48 amperes, 48 volts, desculpa, 100 amperes. 48 volts, 100 amperes. E todos eles com média 90 km de autonomia? Tem motocicleta, as nossas motocicletas são acima de 100. Então, ciclomotor, eu tenho um ciclomotor que é a motocicleta menorzinha até 50 km de autonomia. Motocicleta eu tenho a partir de 100 até 160 km de autonomia. E aí os tuk-tuks, o Formigão é o que hoje tem a maior autonomia. Mas por ser indústria, a gente faz muito customização. Então eu posso pegar uma bateria maior. Eu tenho um cliente que tem um Formigão com 180 km de autonomia. Olha que interessante. E também a gente pode fazer a alocação da bateria extra, que é muito fácil de fazer a substituição. Então tem cliente nosso que aluga o Formigão, no caso do Formigão, uma bateria extra também, para poder rodar mais tempo, ou rodar, por exemplo, 24 horas. Tá. E a bateria é de chumbo ou de lítio? A bateria, a gente só trabalha com bateria de lítio. Interessante, porque a gente tem alguns tuk-tuk no mercado que a gente sabe que é de chumbo, né? Não sei se quantos concorrentes você tem de segmento, mas eu já andei estudando e vi que tem algumas baterias de chumbo. A sua, então, é 100% de lítio. 100% de lítio. Até por alugar, né? Assim, eu preciso ter uma vida útil longa. Vai até sair um curso legal para falar de bateria, que eu acho que a pessoa vai aprender bastante. Aqui, ó. Não vou falar, mas é na Academy. E a gente, assim, por natureza, a bateria de chumbo, ela tem um ciclo de 300 e poucas cargas, né, no máximo, e ela perde muito a capacidade ao longo da vida. A de lítio não, ela dura até 1.000, 2.000 cargas, dependendo da bateria, ciclos de carga, né, e ela não perde tanto a potência, a capacidade dela ao longo da vida, ela perde num índice, num grau muito menor do que a de chumbo. Então, se eu vou alugar, né, ou se alguém está comprando um veículo, eu não posso vender um veículo que pode ser que logo ele tenha uma dor de cabeça. E a bateria por quê? Ele vai usá-la por um ano, 300 ciclos, 300 dias, não acabou um ano, ele vai precisar comprar uma bateria nova porque a bateria de chumbo não deu conta. Já a de lítio, ela dura 3, 4, 5 anos. Né? Dependendo do uso, a gente tem bateria rodando há 8 anos. Por exemplo, nas baterias de Segway e de outros equipamentos. Agora, também. Você falou aqui, né, e o pessoal está atento à questão de preços, né, acho que a gente tá aqui também para prestar um serviço, né, e mostrar para a galera, poder também fazer conta. A gente tem muito frotista assistindo a gente, pessoal de mobilidade, e tá pensando em trocar sua frota de algum modo, ou incluir novos modais ali. A gente falou de 26 mil ali, o Saúva, mas e se fosse alugar? Né? Qual que é a média de preço de locação, tempo de contrato, enfim? A gente geralmente faz contratos de 24 meses, 24 e 36, porque sempre existe uma customização do veículo. Então a gente tem cliente que faz transporte de gás, por exemplo. Aí não é um baú simples que se faz, tem toda uma exigência normativa. Então, para eu amortizar uma customização do veículo, eu preciso ter um contrato longo que justifique.
Né? Então, a maioria dos nossos contratos são de 24 e 36, mas a gente faz contrato de 12 meses, a gente faz contratos de períodos curtos. Por exemplo, tinha alguns formigões no The Town agora esse final de semana, nessas 2 últimas semanas, fazendo transporte de resíduos e de mercadorias lá dentro. Era uma locação de 2 semanas. Mas a gente prioriza hoje locações mais longas, contratos mais longos. Mas pode dar uma ideia de quanto custa por mês? Claro, claro. O formigão, os tuk-tuks, a gente tem a variação da saúva, que vai de 1.500 a 1.600 mais ou menos. De novo, pode variar a bateria, a customização, esse valor vai alterar. E o formigão a partir de 3.500. Isso assim, alugando um veículo. Claro que quando a gente conversa de frotistas, tem quantidade maior, a gente consegue diluir inclusive os nossos custos de manutenção, porque eu não estou indo em um cliente ver um veículo e mais 9 para eu ver individualmente, eu estou indo em um V10. Então, para mim, operacionalmente, eu consigo oferecer vantagem para o cliente também. E Brasil todo? Você consegue mandar Brasil todo, os casos? Ou a sua operação é mais focada em São Paulo? Hoje a gente está mais focado em São Paulo, mas eu acabei precisando, né, atendendo o Segway no Brasil inteiro, eu preciso ter assistência técnica no Brasil inteiro. Então, hoje eu tenho 12 assistentes, fora os que ficam na sede em São Paulo, em cidades espalhadas, e tenho mais uns 20, pelo menos, que são homologados, mas que não são próprios da Cicloe. Porque eu tenho Segway espalhado pelo Brasil inteiro, tem em todas as capitais, tem nos estados mais distantes, e o cara que mexe num Segway, como eu estava falando, questão de inovação, tecnologia, que é muito avançado, ele mexe tranquilamente num tuk-tuk. A gente estava falando de valores. Hoje, um Segway 0 km ele custa R$95 mil. Um formigão custa 60. Por aí você já vê a tecnologia que está embarcada. É claro que um paga um imposto diferente do outro, em componentes, em valor de venda, imposto de venda e etc. Mas você vê que tem muita tecnologia. Então esse pessoal da nossa rede sabe mexer no Segway, para ele mexer num tuk-tuk é muito mais simples. Agora, você falou de tecnologia, né? Os tuk-tuks não tem nada de tecnologia, né? Eles são realmente um produto mais bruto, mais robusto ali para o dia a dia, não tem nenhum tipo de conectividade. É isso? Ou não? Tem alguma coisa? Tem conectividade do BMS da bateria. Tá. Eu tenho algumas coisas de inovação que dentro do mercado de tuk-tuk eu posso considerar inovação, que eu acabei fazendo junto com esses grupos de trabalho. Então, por exemplo, a gente colocou sensores no banco, a gente tem câmera de ré, tem alguns itens de segurança que são importantes. Eu vi que tem ABS também, né? Não precisa. Não precisa de ABS. Triciclo não precisa de ABS. É CBS, que é aquele freio controlado, não é o freio anti-bloqueio, né? É um controle de distribuição de freio. Ele tem freios a disco, traseiro e dianteiro. A parte de tecnologia, e aí, como você estava comentando, assim, se a gente põe, vou fazer a comparativo de novo da Fiorino. Ele é muito simples mesmo. Você põe a Fiorino do lado, abre o capô. Em 20 segundos, a gente não consegue falar nem perto de todas as peças que estão ali. No tuk-tuk, você levanta a carroceria dele, que ai, meu Deus do céu. Fugiu agora a palavra, que é caçamba escamoteável, né? Ela inclina a caçamba, você levanta ali o formigão, tem o controlador, o motor, a bateria e acabou. Um diferencial, uma distribuidora, os componentes de freio, e ele é muito simples. Então, até para se prestar uma manutenção, ele é muito simples. Os carros tradicionais, eles voltam a gente a fazer aquela comparação. Então, assim, se eu falei do preço da Fiorino, eu falei da Fiorino a combustão. E se eu fosse falar da Fiorino ou de uma Kangoo, por exemplo, elétrica, eu estou falando de 6 vezes o valor do formigão. Pela mesma capacidade de carga e de volume, né? Então, a gente tem que pensar o veículo elétrico para a necessidade que ele tem especificamente e para o que ele precisa. Eu não vou usar uma Fiorino elétrica em São Paulo a 180 por hora. Então não adianta eu só trocar o carro normal por carro elétrico. A gente tem que repensar muita coisa. Aquela coisa do chinelo pro coturno, tem muita coisa que a gente pode usar ali no meio do caminho que vai atender de forma mais simples, menos custosa e mais eficiente. E melhor para quem está no dia a dia também, nas ruas, né? Um veículo mais agradável, que não polui, que não esquenta, que não faz barulho,
né? Quanto a gente não se incomoda aqui em São Paulo e se estressa com essas condições pelos veículos justamente fazerem muito barulho, poluição e a quantidade de trânsito que a gente tem. Agora, as motos vocês também alugam ou só vendem as motos? As motos, aluguel e venda também. Também. Como que você tem visto, por exemplo, o movimento da Motu, né, que tem bastante moto elétrica, né? Eu acredito que não são suas motos que estão lá na Motu. Não são motos da mais Cicloe. fomenta o mercado, não fomenta o mercado? TT, uma empresa como a Motu trazendo um monte de moto elétrica, montando hubs de carregamento, né? E incentivando o mercado. Como que você vê o movimento da Motu? Sem dúvida, acho que hoje a gente tem visto, assim, não só as próprias locadoras, mas empresas surgindo que vão prestar essa infraestrutura do recarregamento, como você estava falando. Hoje tem empresas que os motoboys que alugam, por exemplo, da Motu ou da Vamo, que é uma outra empresa, conseguem ir nesses hubs que não são das próprias locadoras e fazerem a troca, e conseguem fazer a troca ali das baterias. Assim, pensado na logística, né, a gente olhando a logística como um todo, a grande dificuldade que hoje existe de implementar elétrico tá quando a gente tem carga muito pesada e translados muito longos. Infelizmente, a infraestrutura hoje no Brasil para se carregar caminhões, por exemplo, não comporta, né? E se transporta esses longos trajetos, você vai transportar grandes cargas, né? E o veículo elétrico ele começa a ter cada vez mais vantagem quando você diminui o peso e a autonomia, né? E o grande desafio dos centros urbanos é que você, por exemplo, tem motoboys que andam no meio do carro, que é diferente do caso do tuk-tuk, né? O tuk-tuk anda na faixa, mas o motoboy anda entre os carros e a gente tem motoboy que anda 300 km em São Paulo. E uma bateria que tem essa autonomia, ela fica muito cara, né? Até questão de ele precisa da autonomia para carregar peso. Se você põe muito peso na bateria, você está tirando também da autonomia que a bateria vai proporcionar. Então tem essa balança que precisa equacionar. E ter os hubs, ter esse formato diferente, sem sombra de dúvidas, ajuda muito a democratizar. Até assim, posicionando um pouco a Cicloe e as motocicletas que a gente tem, hoje a Cicloe não tem uma motocicleta que compete com a moto que a Motu aluga, por exemplo. A gente não tem motocicleta que briga com, se a gente fosse fazer um paralelo, com uma categoria 150 cilindradas de motos. Uhum. Né? A gente gosta muito do caminho, de novo, falando do chinelo e do coturno, a gente quer ocupar esse meio, mas é mais comer pela beirada da sopa quente do que ir brigar num ambiente onde existe muita concorrência de preço. Existem muitas empresas grandes bem estabelecidas no Brasil, com um mercado gigante, né? E a Cicloe, claro, é uma startup, né? Uma empresa, não mais uma startup, mas ela é uma empresa que não tem um volume, não tem um tamanho como uma empresa tradicional para brigar de frente a frente por preço. E quando eu falo também na motocicleta mais barata, se eu preciso trazer a tecnologia a um nível barato, eu tiro a qualidade dela. E se eu tiro a qualidade e eu ponho na mão de uma pessoa que precisa daquilo para rodar 300 km por dia, eu vou enfrentar por muitas vezes é o sustento, né? Da família, inclusive. É o sustento, né? Por muitas vezes eu vou perder aquele... Deixa eu perder o fio da meada aqui um pouco mais. Eu vou perder... Né? Se a gente não entende que o cara precisa da autonomia para trabalhar, de um lado. Do outro lado, ele precisa de um veículo que tenha qualidade para não ficar parado. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de preço, eu preciso de muito capital para subsidiar isso com um veículo de qualidade. Né? E hoje, a gente quer trabalhar com qualidade, a gente não tem um valor de mercado de locação de uma moto, como a gente estava comentando aqui da Motu, mas é uma motocicleta que tem 160 km de autonomia. A da Motu, 60 km, ela está indo na base fazer a troca da bateria. Então, são aplicações diferentes. Tenho, por exemplo, cliente que comprou 40 unidades da Supercargo, que é um cliente frotista, para fazer entrega de medicamentos. Ele precisa de... Ele não tem como passar em hubs. Não tem hubs onde ele vai fazer a atividade. Se tivesse hubs, ele poderia ter uma motocicleta mais barata e fazer essa troca. Nesse caso, ele precisa sair da base, ele roda muito e volta para a base. Então, uma motocicleta de 160 km resolve o problema dele. É mais cara? Porque a bateria e motor módulo é mais ou menos 40%, 50% do valor de um veículo elétrico. Então, quanto mais cara a bateria, mais caro o veículo vai ficar naturalmente.
né? Ô João, eu vou fazer um paralelo aqui contigo com o nosso mercado de carros, né? Tá mais do que certo que carro vai ser uma das opções vai ser elétrico. Então a gente está vendo esse movimento, a gente batendo recordes de venda de veículos elétricos, né? Então até agosto de veículos eletrificados a gente estava falando de quase 30 mil veículos eletrificados, recordes totais aí de vendas, né? E aí eu queria fazer esse paralelo com o nosso mercado. Eu vou te fazer uma pergunta na sequência, mas primeiro eu vou falar com você sobre a Volts, né? A Volts chegou no mercado, fez um barulho gigantesco no mercado, né? Todo mundo admirou o produto, mas a gente tem visto que ela enfrentou alguns problemas, algumas dificuldades com relação à importação, produção, né? E eu queria saber, uma empresa como a Volts, ela ajudou o mercado de motos elétricas ou ela traumatizou o mercado de motos elétricas? Queria saber a sua opinião com relação a isso, porque realmente é um produto muito legal, muito bonito, com uma proposta maravilhosa, mas a gente tem visto que o mercado está um pouco ressabiado com essa situação toda que aconteceu com a Volts, e eu queria entender se para vocês ali qual foi o impacto, se teve impacto positivo, negativo, né? Se ainda dá para salvar essa operação, enfim. Claro, assim, olhando... falando internamente da empresa, eu não acho que eu tenho informação suficiente para falar da operação em si. Eu acho que a questão das trocas de bateria foi algo que realmente não funcionou por limitações de tecnologia e de uso. Hoje as atividades de troca de bateria, inclusive, estão suspensas, né? Essas trocas estão sendo feitas nos próprios outros hubs. Mas eu acho que assim, foi muito bom. Eu acho que todo bandeirante... Todo mercado, toda novidade precisa de um bandeirante, ele vai passar no meio de uma floresta, e ele vai enfrentar dificuldade, e vai vir o pessoal atrás pavimentando. Mas eu acho que num aspecto assim, se a gente for olhar o mercado como um todo, a gente tem aqueles clientes que querem, que são entusiastas de soluções elétricas, ou de novidades e inovação. Esses caras, se eles tiveram uma experiência ruim, eu não acho que eles vão... esquecer o mercado, porque, como você mesmo disse, é um caminho sem volta. Eles vão atrás da segunda alternativa, né? Isso a gente já viu acontecer com os Segways também. Então, o pessoal que alugou lá o Segway, que era mais barato, passou um tempo e falou, não, eu gostei, mas esse aqui não funciona para mim. Vou pegar o Segway mesmo. O Segway que era mais barato, eu digo que não era Segway efetivamente, né? Mas eu acho que assim... No mercado como um todo, para quem é early adopter, foi muito bom, porque ele trouxe muita gente para conhecer esse universo. Esses caras aqui, entusiastas, eles vão continuar consumindo mesmo depois de uma experiência frustrada. E tem muita gente também que gosta de acompanhar para ver o desenvolvimento e muito provavelmente deve voltar a consumir da Volt. Eles eram com valores muito agressivos para o mercado, e conseguiram ganhar muito mercado por isso também. E quando a gente olha pro pessoal que, eu quero ver, sabe aquele, assim, dá pra pular daqui da cachoeira? Aquele que é sempre o primeiro a pular, ele vai pular. Ele vai ver moto de novo. Aquele que espera pra ver se o outro levantou ali, se tá respirando, se demorou muito pra sair da água, ele vai esperar aquele early adopter ter uma segunda opinião, e aí ele vai. Aquele cara que era não, isso daí... Mas o cara que não pula primeiro não tem história pra contar, né? O cara que pula primeiro tem bastante história pra contar, né? Exatamente. E acho que aquele que tinha a aversão até de, nem quero testar, porque existe, né? Tem entregadores, motociclistas que não, eu quero ouvir o barulho, quero sentir o calor da moto, quero acelerar, quero trocar marcha. Esses caras, eles vão demorar bastante para entrar no mundo do elétrico. E acho que isso reforçou ainda mais para esse público falar, tá vendo? Como eu tinha razão, essa moto elétrica ainda não é o momento ideal, ainda não está funcionando 100%. Então, esses caras eu acho que eles vão ficar um pouquinho mais sentados em cima do orgulho, esperando o pessoal pular lá na cachoeira, ver se deu certo. Mas eu acho que o mercado, assim, teve um impacto muito positivo e, querendo ou não, a partir daí... A partir da necessidade se criam as soluções de problema, né? Então quem teve dificuldade busca se informar melhor, busca se educar, busca conteúdo de relevância para saber como funciona o mercado, né? Não é só, eu vou pôr uma moto elétrica porque é legal, eu preciso saber como é que é a minha operação, se vai funcionar, se não vai. Eu preciso de desempenho de velocidade numa rampa muito subida, pode ser que
uma moto elétrica não responda, mas uma CG 150 também não. Né? Então você precisa trabalhar a educação. E essas situações como um todo dão espaço para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é trazer mais conteúdo para o cliente, não no momento que ele está desesperado, no momento que a gente precisa dele, né? Que é a hora de vender, que é a hora de alugar. E a gente gosta muito, a gente fala muito não na Cicloeira. Às vezes chega um cliente lá, não, quero um formigão. Onde você vai usar? Vou usar dentro de um condomínio que eu vou andar 20 km por dia e eu preciso transportar 300 quilos. Mas por que você quer o formigão? Você pode resolver isso com a saúva, que é quase metade do preço, menos da metade do preço. Né? Então, e aí vai o teste, faz o teste, funciona, responde. Então, esse lado é muito importante para a gente. Né? Como trabalhar com novidade e inovação vem lá do Segway, esse início, o grupo de trabalho, quando a gente começa uma alocação, esse acompanhamento, treinamento dos motoristas, a gente faz questão de faz certificado dos triciclos, por exemplo. A gente não tem motorista experiente com triciclo no Brasil. Tem pouquíssimos, né? Na história tiveram pouquíssimos triciclos. Tem um cara que sabe dirigir uma moto, um carro, mas e o tuk-tuk? Como é que ele... O tuk-tuk, inclusive, a habilitação é de moto, perfeito? Moto e carro. Quem tem carro pode dirigir? Pode dirigir. Tá. Entendi. A legislação estava meio nebulosa, recentemente tiveram algumas determinações. Então, ok. Então, porque antes era só moto, não era? Era só categoria A. Só categoria A. Agora quem tem B também pode dirigir o tuk-tuk. Legal. De novo, em paralelo com a parte dos carros, dos veículos, a gente vê um movimento que todas as montadoras, sem exceção, entraram com carros elétricos. Né? Então, você pode, por olhar para o mercado, tirar uma fotografia e falar assim, de fato vai acontecer, está acontecendo, questão de tempo para a gente aumentando os volumes de vendas de veículos elétricos. Agora, quando você olha para o mercado de moto, você não vê os líderes de mercado sinalizando que vai entrar com moto elétrica. João, o que está acontecendo que o pessoal não está apostando em moto elétrica? O que acontece com esse produto que poderia ser realmente um produto que poderia mudar a cidade como um todo, ruído, emissão de carbono, enfim, toda essa questão da qualidade que a moto elétrica pode trazer. Por que esse mercado ainda não aconteceu? Eu acho que assim, como a gente falou de uma marca nova que surgiu, essa marca nova ela tem muito mais liberdade e até burocrática e do que ela precisa cuidar para não se queimar. Porque ela está nascendo. Né? Ela está entrando, no caso a Volts é uma marca nova que surgiu no mercado. A Honda, uma Yamaha da vida, eles já têm anos e anos de fabricação de motocicleta, tem um histórico, né? Tem um zelo com a qualidade dos produtos que eles fazem. E acho que até por isso eles vão entrar, sem sombra de dúvida. Inclusive, já tem alguns projetos. Eu vi alguns projetos, nesse final de semana eu vi alguns projetos da Honda e da Yamaha. Não ainda para fabricar aqui. Mas esses caras, eles têm muito mais receio e precisam tomar muito mais cuidado com a marca e como expor essa marca a situações como, por exemplo, a Volts está passando. Né? Você tem um valor de marca ali da Honda que ela trazer a moto elétrica... vai demorar muito tempo para a moto elétrica superar o que eles fazem de receita da motocombustão. Só que para isso aqui, queimar esse lado aqui, não é complicado. Né? Se eles lançam uma moto que não é de qualidade, que não vai para frente, que não funciona direito, que não está adaptada ao Brasil, como a gente estava falando, né? Eu tenho certeza que tem moto da Honda e da Yamaha rodando por aí disfarçada hoje, fazendo teste de qualidade, pelo menos por uns 2-3 anos aí, para lançar no mercado. Você acha que tem a ver também com o quilômetro rodado de uma moto? Ele é um custo muito mais barato do que um carro, então a dificuldade também é econômica, porque se você pega uma moto, eu não sei quanto custa no rodado, mas eu sei que é super barato, as motos são super econômicas, né? Ainda mais com as motos a etanol também, com outra tecnologia, quer dizer... pode ser esse um dos motivos pelo qual ainda também o mercado não aconteceu para as grandes marcas de moto? Sem dúvida, as motos de entrada a combustão que te proporcionam uma velocidade, uma autonomia, elas vão custar metade ou menos, 30%, 40% do valor de uma moto elétrica, que não vai te entregar aquela autonomia, vai te entregar metade. Você enche o tanque de uma CG, você anda um dia inteiro, os 300 km, por exemplo. E quanto custa para encher uma moto de uma CG, sei lá, eu não sei. 6, 7 litros, vai gastar 40, 50 reais para andar tudo isso. Então você ainda é muito barato, é né? muito barato. E você tem acesso a peças
baratas também. Então, como tem um volume muito grande de motocicletas na rua, produção, saída, você consegue baratear os componentes. Né? O que acontece? Se as motos tivessem uma manutenção cara, peça cara, aí você vai... Acelera o processo. Exato, você vai acelerando o processo, sem dúvida. E ainda, a gente fala muito daqui de onde a gente está, de São Paulo, né? Mas eu tive há 2 semanas atrás, eu tive mês passado no Nordeste, e a gente está distante, mais distante ainda. No Nordeste a gente está falando de infraestrutura, de ciclofaixa, né, de entender o que é veículo, o veículo mais para trás ainda do que a gente está em São Paulo. São Paulo, a inovação, ela flui mais rápida, né? E eu acho que assim, a alternativa que se existe dessa locação ultra barata, que é o que está sendo praticado, hoje ainda não se sabe se ela é financeiramente rentável, vantajosa, como o caso da Volts, né, que entrou em recuperação judicial. Por algum motivo foi, a conta não estava fechando. Então, o veículo, se você vende ele muito, muito, muito barato, você vai ter uma expectativa de qualidade baixa. Se você tiver problema, você não vai conseguir, no caso deles, eles não conseguiram resolver com agilidade por falta de peça e por escalonar muito rápido, 9.000 motos soltando no mercado a rodo, sem dúvida vai faltar componente ali para atender isso. Né? E uma motocicleta que a solução dela com a recarga em postos, que era o X da questão, funcionar perfeitamente, você poder trocar ali 5, 6 vezes por dia a bateria, não funcionou legal. Né? Então, eles até tentaram em alguns lugares, deixavam uma pessoa lá para explicar como fazia, mas eu, por exemplo, tinha uma estação perto de onde eu morava, eu passava lá direto e não tinha bateria carregada. Então eles tiveram muita dificuldade de fazer essa gestão, né? E foram com uma expectativa de retorno, mais olhando para falar assim no startupês, num múltiplo de mercado de uma startup de tecnologia, do que num múltiplo de mercado de uma startup de indústria, que é o que é a Volts no final do dia. Fabrica moto, produz motocicleta. Você pode alugar, e a dinâmica é outra. Exatamente. Você precisa ter sustentabilidade e não só crescer, né? Você precisa sustentar tudo isso que você está fazendo. Não é um usuário novo que ele está lá dentro de uma plataforma digital. Ele é uma pessoa que está usando uma moto na rua a mais. Que vai gerar mais manutenção, mais peças, mais desafios e problemas, né? Então eu acho que os grandões estão esperando um pouquinho na moita para ver como o mercado vai se comportar e às vezes até entender quem se deu bem e ir lá e fazer uma aquisição. É uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade. A gente vê a Shinerai hoje, né, uma fábrica enorme produzindo em Manaus. A gente vê a Watts também com a Multilaser produzindo em Manaus. Então, acho que vai ter bastante experiência nesse mercado ainda para chegar num consenso da motocicleta porque se a gente fala assim, o Brasil, 90% do mercado do Brasil, 95% é moto de até 150 cilindradas. Né? Então, você está ocupando um espaço ali que talvez era o cara que usava uma scooter para fazer entrega, que usava uma moto um pouco diferente. Mas esse mercado aqui, para ele virar a chave, que é o que a gente está falando, ele é um desafio parrudo de infraestrutura, de componente. E também quando você fala de uma indústria como a Honda e a Yamaha, que já está estabelecida, você fazer troca de maquinário, troca industrial, você precisa amortizar todo aquele investimento que você fez para produzir as motocicletas. Precisa ser muito bem planejado e pensado, né? E não se faz da noite para o dia. Não é uma empresa que está abrindo uma fábrica, é uma empresa nova que está abrindo uma fábrica nova aqui. Né? E eu acho que um desafio, assim, que até o Elon Musk comentou recentemente, ele falou, acho que o que mais me assusta pro futuro da Tesla não é as empresas tradicionais de automóveis entrarem com veículo elétrico. São os veículos elétricos, os carros elétricos asiáticos, que aí são carros mesmo, que estão vindo com uma qualidade espetacular. E hoje a gente vê veículo elétrico chinês sendo vendido aqui no Brasil, que você entra e você fala, nossa, isso aqui é um carro alemão. Um acabamento, uma qualidade de um carro alemão. Aquela coisa de, você fecha a porta do carro, você sabe como é a qualidade. Já visitei, já dirigi alguns veículos elétricos das montadoras chinesas que estão aqui no Brasil, e realmente são veículos com uma baita qualidade.
É esse povo que ele está preocupado, ele não está preocupado com o carro, porque o carro, para mudar toda aquela estrutura, é muito mais difícil do que alguém que já nasceu daquele jeito, ou que já nasceu com um caminhão de dinheiro de incentivo, como, por exemplo, muitas empresas chinesas, é o que acontece. O próprio governo incentiva o crescimento delas. Então, a Honda e a Yamaha, assim, a produção dessas motos, hoje a gente tem muitas motos de qualidade vindo da Ásia também, mas tem o custo alto. Né? Um entregador não tem condições de comprar uma moto de 30 mil reais para fazer entrega, sendo que ele paga 40% disso numa CG. O modelo de aluguel é sensacional, né? O modelo de aluguel é o melhor formato que tem, porque o cara paga com o próprio trabalho ali, e deu problema, troca, continua trabalhando, né? Ele não para a produção dele, né? Então o modelo de aluguel hoje é um modelo que realmente assim vai acontecer para essa revolução que aconteceu no mercado de alimentação, porque hoje não conheço ninguém que não peça comida em casa, né? Virou, né, realmente assim, todas as classes sociais, de alguma forma, em algum momento, pede uma comida em casa pelo aplicativo, né? Porque se tornou um pouco mais viável essa situação, né? Com pedir comida em casa. Então, assim, ter essas motos elétricas servindo esse segmento é maravilhoso. Voltando aqui um pouco para projetos, a gente teve projeto aqui que eu acompanhei, B2W, Correios, né? O Vida Offner também, acho que é um carro só da Offner, não sei se tem mais. Mas fala um pouco dos projetos que vocês já trabalharam no Brasil aqui, qual foi o mais desafiador, qual o volume maior que vocês têm, quais ainda estão em andamento, enfim, quais foram os princípios para a contratação. Claro, assim, até falando um pouquinho dos projetos, eu vou falar de como a gente viabilizou, né, que era, assim, há 3 anos atrás, um veículo completamente novo, como é que eu insiro no mercado, ainda as pessoas com a base de comparação, igual a gente estava fazendo da motocicleta aqui, você aluga uma Fiorino com limite de quilometragem por R$2.000 por mês, 2,5, 3, se for uma só, você vai alugar por 3, o Formigão custa 3,5, você fala, pô, né, é mais caro, né? Então a gente foi num caminho diferente. A gente chegou a logística sempre no custo, na unha, diminuir aquele custo. Igual você estava falando, a quantidade de entrega de comida, de iFood, de Rappi, daqui de mercado, quantidade de pessoas que passou a comprar na internet no Brasil, que cresceu absurdamente, ainda mais depois da pandemia. A gente vê as grandes varejistas chinesas entrando aí no Brasil com vendas abaixo de $50, que está até em debate agora isso. Isso aumenta muito a quantidade de entregadores, de poluição, e acaba também, né, público acostumado com frete grátis, entrega imediata, a gente não assimila que a logística tem um custo. A gente não traz valor, não vê valor, né? Infelizmente, esse veículo de viabilizar a promoção online que fala o frete grátis, que poderia ser um 10% de desconto, que às vezes dá na mesma, ele inviabiliza essa percepção de valor. Você pega o Brasil, um país continental, para mandar um patinete, por exemplo, para o Nordeste, às vezes sai mais caro, né? Sai metade do preço do patinete. Então não dá para a gente ignorar isso. Então, um lado as pessoas não enxergam valor, do outro lado elas querem pagar pouco. As plataformas colocam um monte de entregador dentro e soltam oferta. O cara precisa daquela grana para ele pagar o jantar dele, igual você estava falando, né? Ele trabalha para pagar a moto que está alugada, trabalha para pagar o jantar que ele vai receber em casa, né? Ou que ele vai fazer em casa, para pôr comida em casa. E se esse cara ele tá desesperado, ele vai acabar aceitando uma corrida que na conta ele ganha menos do que ele vai gastar. Que muitas das vezes ele não faz a conta, porque ele não lembra de pôr o valor da manutenção da moto, da troca de peça, né, na ponta do lápis ali, quando ele está recebendo uma entrega de R$6, né, para fazer uma entrega. Então as plataformas enchem de entregador, joga oferta lá embaixo, joga a proposta lá embaixo porque tem bastante oferta de entregador. O pessoal pega e continua nesse ciclo de não se trazer valor a isso, não se enxergar valor a isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar o consumidor de e-commerce e de iFood para aguentar esperar um pouquinho mais ou se programar um pouquinho melhor para fazer entregas programadas, que isso é um aspecto que mudaria muito a nossa logística urbana, né? E por outro lado também entender que o cara fazer uma entrega com um veículo elétrico, ele está pagando mais caro pela moto dele. E ele pode
receber um pouco mais por isso. Até porque acho que podia nos aplicativos dar essa opção, quero receber por moto elétrica, sabe? Aí gerar uma calculadora, né, de ganha um selinho. CO2, eu uso moto elétrica para fazer entrega, sabe? Você trazer esse crédito de volta, se for calculadora de CO2, trazer esse crédito de carbono de volta para o consumidor, por exemplo, é um caminho. Eu gerei crédito de carbono. E aí troca de alguma forma depois. Troca de alguma forma. Gera pontos, né? Poxa. Então, aí, né, entrando no aspecto dos clientes, a gente foi por essa abordagem, entendendo que a logística eles querem ir para o custo. A gente trouxe o pessoal do marketing para conversar. O pessoal do marketing está acostumado a pagar R$16 mil num relógio de rua em São Paulo, por exemplo, por mês, para ter a inserção lá com mais 4 anunciantes. São Paulo tem a lei Cidade Limpa, você tem não tem outdoor, você tem pouquíssimas opções de... Você não pode colocar um outdoor na frente do seu estabelecimento, por exemplo. Você tem pouquíssimas opções de mídia na rua. E o veículo não tem nada mais que chama atenção do que um tuk-tuk elétrico. O aspecto do ser tuk-tuk, você já cria a assimilação que é um veículo diferente, que é elétrico. Né? Se você vê um carro, ou uma moto, se você não prestar atenção e ler, ou já tiver familiaridade, você não vai saber se é uma moto elétrica ou não. Então a marca não consegue comunicar essa conexão com a ESG tão claramente. E aí falou, olha aqui, a face lateral do formigão é maior do que um relógio de rua, é maior do que um ponto de ônibus. Você põe aqui a sua mídia fazendo a sua entrega, né? Ao invés de gastar os 16, você vai alugar um veículo com motorista aqui, você vai gastar R$10 mil com um motorista full time rodando. E ele está fazendo a entrega. Então, e aí a gente compara com o relógio de rua, né? Primeiro, o veículo elétrico chama muito mais atenção, o ser humano tem muito mais... ele é muito mais acionado a atenção pelo movimento do que um relógio de rua parado. E por dado mesmo, as empresas que vendem relógio de rua têm lá 6.600 impactos de visualizações por mês, que o seu relógio vai ter, um relógio. E a gente tem o geolocalizador dos veículos. E eu tenho a densidade populacional dos bairros. Então eu rodo a quilometragem, de novo uma calculadora, a quilometragem que eu rodei, a densidade populacional, e a gente chegou num cálculo de por baixo 7.600 pessoas impactadas com o tuk-tuk andando 8 horas por dia, nem às 24 horas. Então, para o marketing já passou a fazer sentido. E é isso que a gente precisa realmente repensar. E aí, ultimamente, a gente passou a falar com a turma que são os núcleos ESG das empresas, que tem outras preocupações. Preciso de crédito de carbono, eu preciso comunicar isso para os meus investidores, eu preciso dar uma resposta para o mercado. E então a gente evoluiu do gestor de frota, do gestor de logística para o marketing e para o ESG. Entre essas histórias a gente tem Americanas, o caso da B2W Americanas é um case super legal, a gente fez tanto sucesso os veículos fazendo entrega que a gente teve presente em 2 Big Brothers, com exposição de marca lá dentro. Eu não sou muito familiarizado, mas os dummies faziam as entregas do mercado lá com o tuk-tuk, o pessoal ia tirar foto, adorava, queria brincar. Os tuk-tuks da Americanas tiveram mais retorno de mídia espontânea do que o avião que a Mercado Livre comprou. E custaram infinitas vezes menos do que o avião. E você vê como isso é medido por assessoria de imprensa, né, com as métricas mesmo. O pessoal que trabalhou nesse case da Americanas está hoje dando palestra em INSPER, em um monte de faculdade, com esses números justamente, levando como foi positivo, né, esse trabalho todo. A gente fez iFood, iFood Mercado com os veículos, a gente tem 7 veículos homologados no correio, foi um trabalho de 2 anos e meio. A Ambev também, formigão para distribuição e as motocicletas para tirar pedido. E a gente tem alguns projetos que são projetos assim, esses todos a gente fez grupo de trabalho, fez evolução em veículo, mas a gente tem projeto que aí entra mais para pesquisa e desenvolvimento, que é um universo que, inclusive, a gente abriu essa sede nova em São Paulo esse ano, para inaugurar nosso hub de pesquisa e desenvolvimento, para ter mais agilidade e facilidade para fazer, porque tem cliente nosso, igual eu estava falando do gás, o pessoal vai transportar gás, precisa do gradil, precisa adaptação à BNT, então a gente poder fazer dentro de casa essas soluções
eu ainda dificulto mais o custo de troca do meu cliente. Ele está com uma solução específica para o negócio dele. Hoje não tem nenhum concorrente fazendo. Então a gente tem, por exemplo, veículos fazendo coleta seletiva no centro de São Paulo com a Loga, que foram customizados. Olhando de fora parece que é um veículo tradicional, né? Ele é escamoteável automaticamente, ele tem o teto aberto, a gente refez toda a estrutura para se jogar lixo por cima, ele tem todos os equipamentos de segurança necessários, né? A gente tem tuk-tuk, por exemplo, pensado para fazer transporte de bicicleta que deu problema em ciclovia. Então, fazendo esses projetos específicos, a gente consegue ainda estar mais próximo do cliente e ter um custo de troca por lado do cliente maior, né? E é o que a gente gosta de fazer, porque não dá para eu comer pela beirada se eu não trouxer solução específica para aquele problema que o cliente tem, né? Se eu quiser comer a sopa no meio, eu solto lá o formigão e aí vão surgir empresas que vão customizar e eles se viram ou eles contratam, né? Mas eu resolvendo isso dentro de casa, a gente vê que isso são os grupos de trabalho, são os clientes que acabam perdurando mais e têm um melhor uso do veículo. Às vezes, por exemplo, tem cliente nosso que, se ele não dá abertura de eu ir na base e conhecer os motoristas e treinar, fazer uma manutenção disso, muito provavelmente eu vou deixar passar várias coisas. Por quê? Nem sempre é o mesmo motorista. Tem um turnover, tem um churn lá de motoristas. Às vezes os caras estão com 10, no mês seguinte 5 são diferentes. E esses caras não passaram por treinamento, né? E você deixar, de novo, a importância do conteúdo da educação, né? Se a gente consegue trabalhar a educação de todo mundo que vai pilotar, para ele entender que não vai fazer uma curva que nem moto, porque o tuk-tuk não cambeia para um lado e para o outro igual uma motocicleta, né? Mas às vezes o cara sobe, ele está acostumado com a moto e fala, não, isso daqui não passa no corredor. Mas não é para passar no corredor. O propósito é outro. E aí o papel, de novo, fundamental da educação, né? Hoje a gente está atendendo microdistribuição de medicamentos gratuitos de prefeitura no Nordeste, a gente está fazendo limpeza usando os veículos para fazer limpeza de área pública, microdistribuição, né, de bens de consumo ou de e-commerce de comida, como você estava comentando. E a gente tem ainda os clientes que são empresas de segurança que também usam as motocicletas para a ronda de segurança dentro de condomínios, dentro dos próprios estacionamentos de shopping, né? E a gente tem um modelo de moto que são 2 rodas na frente, que eu só queria citar isso porque a gente quer resolver o problema de forma diferente em tudo que a gente faz. A moto elétrica por moto elétrica já ajuda muito, muito. Tem muita coisa que está ajudando, inclusive as gerações que estão aí por vir, né? É uma mudança que é importante. Mas não resolve os maiores problemas. 70% dos problemas de acidente é a roda da frente da moto escorregar ou perder a aderência. Se você tem 2 rodas, você resolve esse problema. Logo, você mina os 3% do PIB que a gente gasta, 200 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. 70 pessoas morrem por dia, né? Você consegue trabalhar com um tuk-tuk que tem 3 rodas, paga um frete um pouco mais caro, o cara não precisa chegar em 15 minutos, ele pode pegar um transitinho, né? Ou ele pode ir mais devagar, mas você ajuda a resolver outros problemas. Estava falando PIB e grana, mas quantas pessoas, né, são afetadas por essas 70 por dia que perdem a vida, né? Quantas pessoas não tem ali, às vezes, o provedor da família na motocicleta que falece num acidente e aquela família fica desamparada. Isso custa muito para o Estado, não só como aquela vida está deixando de produzir ao longo da vida dela de imposto, né, mas o custo efetivo de trânsito, de acidente, de resgate, de infraestrutura. Casa muito pelo que você estava falando no começo, né, do podcast aqui, que você estava falando, que você sente orgulho, né, por estar nesse movimento, né, e é sim um movimento ESG em todos os seus pilares, né, porque você também atua no social. Né? Então isso que você está falando também é um modo social de trabalhar, né? Então você, além de promover educação, mobilidade, né? A parte de por ser elétrica, você ter a questão do CO2, né? Você contribuindo para isso para a cidade, a questão social também é extremamente importante. Então assim, quero já aqui encaminhar o fim do nosso podcast aqui, já te dando os parabéns por essa empresa incrível que você criou junto com o seu pai, de um sonho de criança, né, João? Parabéns por tudo que você criou até aqui. Queria
deixar você à vontade para falar finalmente aí da Cicloei, falar sobre os produtos de vocês, com quem pode entrar em contato, redes sociais de vocês. Vamos lá, pode ir. Claro, Show é não, seu. eu queria primeiro agradecer a oportunidade, eu já tô com vontade de voltar, pra ser vamos sincero. fazer a versão 2 aí depois. Sem dúvida, é a típica conversa que a gente sai mais entusiasmado, com mais vontade de fazer, com novas ideias, acho que... Eu tive várias ideias aqui, você não tá entendendo, cara. Não, a gente vai marcar uma reunião você não tá aqui depois. entendendo o tanto de ideia que eu tive aqui, Essa cara. semana você ainda vai passar na Cicloei pra gente conversar, Não, mas de verdade. Os carros da GreenV com certeza serão Cicloei aí por algum tempo aí para fazer instalação de carregadores, não tenha dúvida. Queria de verdade agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que iniciativas como essa que fazem a gente poder ocupar o mercado de uma forma sustentável, trazer educação para o público consumidor, acho que foi uma coisa que eu falei muito, né, e vale reforçar, tudo que é novo a gente precisa de educação, né, não é que nem um iPhone que é 100% intuitivo, você vai pegar e vai mexer, e mesmo o iPhone custa caro pra caramba, a inovação é cara, a gente precisa trazer educação e dentro dessa inovação existem milhares de oportunidades de empregos que hoje a gente não está nem vendo, né? Que tem, ou de novos empregos, novas categorias de empregos que para sustentar toda essa estrutura, né? Então não só o podcast, não só o GreenV, eu queria agradecer também poder estar aqui vendo uma iniciativa como a Academy que vai proporcionar espaço para quem quer ir para frente e quem quer trabalhar com inovação, porque eu acho que o lado legal de empreender, e eu falo muito isso na Cicloei não tem só eu de empreendedor, todo mundo lá é empreendedor, todo mundo tem uma oportunidade de fazer as coisas diferentes lá dentro, né, de pegar alguma coisa para ser sua, né, de ir atrás de se aprimorar, de se desenvolver, de crescer, que é o que move empreender, né, ficar parado não funciona, né, e eu acho que... São quantos colaboradores lá? Hoje a gente está com 60 colaboradores. Direto, né? Fora os indiretos, né? Que Exato. Ser muito mais. Então a gente tem algumas iniciativas até, por exemplo, todos têm aula de inglês gratuita, a gente tem academia academia mesmo de musculação, a gente tem, toda semana a gente tem uma aula interna que a gente faz com todos os colaboradores, de novo, troca bastante gente, é um mercado novo, a gente treina muita gente, então assim, eu sinto de um lado a dor da mão de obra, da falta de mão de obra qualificada, né? E sinto, por outro lado, também a dor do cliente não ter informação. Então, poder estar aqui no meio de tantas iniciativas, né, riquíssimas como essa e começar um relacionamento que, se Deus quiser, vai ser muito duradouro, eu que queria agradecer essa oportunidade, né? E falando um pouquinho da Cicloei, né, o jabazinho também. Não, vai ficar à vontade, né? Tem que pagar a conta, né? Ter vindo aqui, né? Não, inclusive, queria deixar aqui registrado aí, pessoal, anota aí, vocês podem patrocinar a gente, inclusive aparecer aqui na tela Cicloei todo o podcast, então fica à vontade, né, fazer uma permuta aí, você empresta o carro, a gente divulga aqui, faz vídeo e vambora, cara. Tô falando que a gente vai fazer uma reunião ainda essa semana, tô achando que você tá lendo as coisas que estão aqui. Mas nosso site, então, cicloei.com.br, lá a gente tem vários veículos, tem os veículos de pessoa física e de empresas, ou empresas.cicloei.com.br. Nosso LinkedIn também, Cicloei Mobilidade Elétrica. O Instagram é Cicloei Oficial. Eu também tenho um LinkedIn que eu gosto bastante de colocar conteúdo, não vai ser só coisa da Cicloei que se vê por lá, João Ranucci, né? E tem bastante novidade, bastante educação, bastante conteúdo e exemplo de fora que eu acho que a gente pode usar aqui. Inclusive teve uma notícia nova, você cutucou da mudança ser um pouco mais rápida, tem um agente que é muito importante, tanto para incentivar financeiramente quanto com as legislações, que é o governo. Tá tendo um baita debate hoje em Londres, porque eles aumentaram para a cidade inteira a zona de taxa por poluição. Então hoje tem câmeras em Londres, mais de 2.000 câmeras instaladas, vendo a poluição dos veículos e multando esses veículos. Só que, por outro lado, o governo ofereceu um incentivo financeiro para as pessoas trocarem o carro por veículos menos poluentes. Então... em Londres já não pode andar de veículo a combustão no centro há bastante tempo, né? Agora expandiu para a Zona 3. Em 2023 eles estão numa Zona 3, que é justamente as áreas que têm maior poluição, são as áreas mais pobres. Então tem a questão social. Na verdade, não pode, eu falei errado, né? Quero corrigir aqui. Você paga para poder andar de carro a combustão nessa zona. Você pode, mas tem que pagar.
E tipo agora de um tem pedágio, né? Exato, e agora tem uma câmera que lê a poluição que está saindo do escapamento do carro e que identifica já o modelo do carro, vê qual que é o ano dele, se ele está dentro de um determinado período, ele não está respeitando as leis atuais de emissão de poluente e a pessoa paga mais por isso. Então, essa é uma forma da gente virar a chave um pouco mais rápido. Mas você precisa dar um incentivo do outro lado. Não adianta você só trazer mais uma forma de onerar a população. Que a gente está falando do cara que precisa de grana aqui, ele vende almoço para pagar a janta, não adianta você cobrar mais dele porque a moto dele polui. Porque se a gente for ver a maioria das motos de São Paulo, inclusive não estão com a manutenção para não ter uma poluição tão exacerbada como é. A gente escuta muito o escapamento aberto, a gente vê muita fumaceira. Até tinham iniciativas antes de fiscalização dos veículos. É uma coisa que a gente precisa começar a pensar, porque a poluição do ar não é algo que o Brasil faz um acompanhamento a fundo, deixa um pouco aberto para cada governo, cada cidade, e a gente não sabe hoje, por exemplo, qual a qualidade do ar de São Paulo. Tem lá aquele índice que às vezes aparecia no relógio, mas aquilo lá é uma coisa superficial. Não está falando de partícula de CO2, não está falando de poluição, intoxicação. Então, a gente precisa de um apoio em conjunto, né? E eu acho que a Cicloe gosta muito também de participar dessas iniciativas com os clientes, porque a gente acredita que iniciativa público-privada é o melhor caminho para a gente conseguir solucionar, né? E a gente vê pesquisas aí, várias pesquisas, que o público consumidor hoje já passou, 55% acredita que as empresas têm mais capacidade de mudar a vida das pessoas do que o governo. Não, você tem lá no Bruno Covas andando o tuk-tuk, eu não sei qual que é o modelo, se é o Saúva, Formigão, a Joaninha que está lá, né, mas eu corro lá no Bruno Covas e vejo, né, e ali é uma prova que a PPP resolve muitos problemas, né, porque aquilo ali não existia na cidade. Não existia, e é um projeto maravilhoso, né, o Parque Bruno Covas, né, você vê o tanto de gente que vai correr aos finais de semana lá, né, um lugar que não existia, e é prova que a PPP ajuda bastante a cidade e pode proporcionar muita qualidade para a população, né? Então, e tem grandes empresas participando do projeto lá, né? Você tem Santander, você tem Axis, tem muitas empresas que participam ali do projeto, Strava participa do projeto ali do Bruno Covas e virou um lugar assim realmente para final de semana, para família, para corredores, esportistas, muito legal. Então, por que não o governo também não participar desse movimento, né? Não tem por que não participar. Então, a gente precisa de mais movimentos como este, né? Você vê Ibirapuera também, tem bastante veículos elétricos andando também no Ibirapuera, né? E assim, todos os parques deveriam ter esse movimento e a gente adotar essas práticas sustentáveis, né? Então é isso. Maravilha. João, obrigado novamente por ter participado aqui do Pode Eletrificar. Pessoal, segue o João nas redes sociais que ele deixou aqui. Segue a gente também nas nossas redes sociais, Greenview Oficial. A gente está no YouTube e no Spotify. Toda segunda ou terça a gente lança um episódio. Obrigado pela audiência, até a próxima.